queria agradecer muito a presença de todas e todos vocês, né, da Ellen, da Kyu-san e do Sidney aqui conosco hoje, essas pessoas tão importantes aí na construção de um pensamento afrocentrado, de um pensamento que possa subsidiar a construção de uma educação antirracista. Então, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês três e com todos que estão nos assistindo, né, que a gente possa aí estar construindo, de fato, uma rede de pensamentos e de intelectuais em prol de uma educação antirracista. Acho que é esse o nosso grande desafio e um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu e Ellen temos trabalhado juntas em algumas frentes e a ideia da gente convidar hoje Sidney Nogueira e Kyu-san de Oliveira para esse bate-papo, né, muito inspirado por algumas situações que a gente vê no dia a dia de intolerância religiosa, né, como o próprio professor Sidney vai tratar tanto no livro dele, que quem não conhece eu já deixo aqui a dica para que busque, que compre, que conheça, ler esse trabalho tão bacana. Então, a gente vê no nosso dia a dia assim, a dificuldade que é para os autores negros conseguirem espaço nas editoras, conseguirem espaço na mídia. E quando a gente consegue, os trabalhos tão lindos que a Kyu-san faz, eu tenho aqui o Mar que Banha a Ilha de Goré, que é um dos livros da Kyu-san, muito lindo também, né? A Kyu-san tem vários livros de literatura infantil negra brasileira, e a gente vê, por exemplo, que quando a gente tem um livro que é premiado, que é indicado para fazer parte do Plano Nacional de Literatura na escola, né, da biblioteca na escola, o PNLB, e quando as professoras propõem a leitura desse livro como parte de uma proposta político-pedagógica da instituição, a gente ainda tem que se defrontar com o racismo, como a gente viu, né, em uma situação específica que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, da comunidade se organizar para falar, não, esse livro a gente não quer porque esse livro é uma afronta à minha religião, por exemplo, né? Então, como é que a gente ainda precisa lidar com situações dessa natureza e como a escola tem que ter uma base muito sólida de discussão sobre o que é uma educação antirracista e da importância dessa luta para que a gente consiga, de fato, implementar a Lei 10.639, de fazer uma discussão, de trazer história e cultura afro-brasileira e africana para dentro das escolas e que a gente possa ter fundamentos pedagógicos para esse diálogo com as famílias, né? Então, é um movimento muito importante. E, por outro lado, a gente vê recentemente, né, o caso que aconteceu em Araçatuba, de uma mãe que perde a guarda da filha por conta da adolescente participar de um ritual de candomblé, né, um processo absolutamente marcado também por intolerância religiosa, né, por um desrespeito a essa adolescente, a essas famílias, e a toda a prática, né, que vinha ali, ela estava no meio de um ritual de iniciação, ela não podia ter saído do espaço, e nada disso foi respeitado, nem pela família, nem pelo Conselho Tutelar, nem por todos os órgãos públicos que participaram, né, desse processo de desrespeito, é essa palavra, acho que não tem outra. Então, a gente vê tudo isso acontecendo ao nosso redor, não tem como não falar da importância de discutir intolerância religiosa, da importância de discutir a construção de uma epistemologia antirracista para a educação, né? E pensar hoje aqui esse privilégio meu de estar aqui com três grandes intelectuais negros brasileiros, né? Que o Sam que esteve já na universidade, foi professora da Federal do Espírito Santo, o professor Sidney, que também é professor universitário, professora Ellen, que também é professora universitária, e que juntos vão oferecer aqui nesse segundo semestre de 2020 a disciplina condensada, o seminário especial da Unicamp, do programa de pós-graduação, Giro Epistemológico para uma Educação Antirracista, a Cabaça Útero Terreiro como fonte dos saberes negros decoloniais no Brasil. Então, a gente espera, de fato, poder ter condições de construir essa nova epistemologia e esses novos fundamentos
para a construção de uma educação antirracista. Então, queria te ouvir um pouquinho, Kilson, sobre a sua experiência de ter sido professora universitária, de ser uma escritora de literatura negro-brasileira, não só infantil, mas muito reconhecida pelas suas produções voltadas para o público infantil, e de como você percebe, Kilson, esses desafios que a gente ainda precisa enfrentar do ponto de vista da educação e do ponto de vista da relação com tantos preconceitos que a gente ainda enfrenta no nosso dia a dia. Queria te ouvir primeiro, então, que eu sei, depois a gente vai passar a palavra para o professor Sidney e para a professora Ellen. Ótimo! Gratidão por esse convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre assunto tão importante, tão fundamental. E eu fiquei em dúvida agora por qual lado eu começo. Mas, para mim, é fundamental dizer que na Federal do Espírito Santo, nos 3 anos que eu fiquei lá, foi algo maravilhoso, foi um conteúdo afro-referenciado, um currículo que a gente conseguiu montar parte dele, porque quando nós chegamos o currículo já estava montado, né? Quando eu e mais 2 professores entramos no concurso que eu entrei, e nós conseguimos tocar um currículo com a nossa cara, com aquilo que nós acreditávamos ser fundamental para falar do ponto de vista das experiências dos profissionais negros que estavam ingressando naquela universidade. Então, isso foi muito positivo, porque nós conseguimos levar Carlos Moore, por exemplo, né, que eu não abro mão dele enquanto ele trazendo as informações sobre a construção do racismo no mundo. Carlos Moore, este grande intelectual, talvez o maior etnólogo ainda vivo que nós temos no mundo, que caminhou com Martin Luther King, que caminhou com Malcolm X, que ficou exilado na Ilha de Goré, na época que eu escrevi o Mar que Banha a Ilha de Goré, ele estava lá na ilha. Depois ficou exilado alguns anos aqui em Salvador e o ano passado retorna para Cuba, e muito emocionado, né, por poder rever seus familiares ou os espaços onde os seus foram enterrados depois de tanto tempo fora de Cuba. Então, importante dizer isso porque eu levei Abdias Nascimento, por exemplo, para a sala de aula. Eu levei Milton Santos para a sala de aula, para turmas de geografia que estavam no último semestre, sem ter conhecido ou ouvido falar em Milton Santos, cursando geografia. Milton Santos, cidadão do mundo, e o curso não oferecia Milton Santos. E tampouco, sei lá, estava no último semestre e nunca tinham elaborado um mapa, por exemplo. Então, são falhas que as universidades possuem e que são falhas, para mim, nós podemos até olhar como falhas, mas é realmente a grande parte do epistemicídio que é parte desse racismo estrutural que está aí, né, e que nos invisibiliza, e com certeza invisibiliza os intelectuais negros que já passaram por aqui, por essa terra, e de tantas e tantos outros que estão aqui produzindo um conteúdo afro-referenciado, afrocentrado, que tem partido de epistemes focadas nas experiências desses corpos negros. Então, fundamental apontar isso. Eu me lembro que lá na minha tese, que é de 2008, uma das conclusões que nós chegamos, que eu digo, é que o espaço de terreiro, ele é considerado, né, pelas entrevistadas, pelas mulheres, as EBOMs que deram entrevistas para mim, que permitiram isso, como uma grande útera cabaça, e que a escola, o espaço da escola e da sala de aula deveria ser considerado dessa mesma forma, como um útero, como uma grande útera cabaça, que é a Ibaiuá, né? Você considerar aqueles corpos
ali, considerar suas histórias, suas trajetórias, mas um outro ponto fundamental que essa minha pesquisa traz para mim é abre aspas, a intencionalidade para o empoderamento negro feminino. Se você quer desconstruir, quebrar com essa visão colonizada que nós temos até hoje na contemporaneidade em relação a absolutamente tudo que vem de negros e negras, principalmente os corpos das mulheres negras, é preciso haver intenção. Você não vai para a sala de aula, para um processo educativo, falar sobre racismo, sabendo parte ou partes de uma história, sem considerar o quanto que o corpo da mulher negra na sociedade brasileira é violentado. E que daí, bom, se todos nós nascemos de uma grande útera, né? Então, isso também interessa aos homens. É preciso revisitar, olhar, ter a intenção fundamental de olhar para as meninas, para as jovens, para as mulheres, e entender quais esses processos de formação, onde que estão as necessidades de quebras com tudo que está aí, que automaticamente os corpos vão se apropriando nas sociedades de forma geral, né? Estamos nessa sociedade, muitas vezes sem refletir sobre aquilo que recebemos. A mesma coisa quando alguém fala, e a gente sabe que não é possível, próprio negro é racista, e falar a própria mulher é machista, né? E a gente sabe que não é possível sim a mulher reproduzir o machismo que ela tem encontrado e tem visto do cotidiano de uma forma não refletida, assim como é possível negros reproduzirem o escárnio que brancos sentem por negros, também é possível, da mesma forma, se não pensar, se não quebrar com a violência desse raciocínio brancocêntrico que está entre nós. Então, pensar nessa intencionalidade para o empoderamento da mulher negra, para mim, é coisa central. E ela vai se refletir na literatura que eu faço, vai se refletir nos espetáculos de dança que eu faço, nas coreografias, vai se refletir no teatro, vai se refletir em tudo aquilo que eu estou envolvida. A intencionalidade para o empoderamento da mulher negra. E é isso que pode ser visto na minha literatura, que eu entendo que eu faço a literatura negro-brasileira do encantamento, reforçar que literatura negro-brasileira é um conceito do grande CUT, e que literatura negro-brasileira é diferente de literatura negra, assim como é diferente de literatura afro, assim como é diferente de literatura afro-brasileira. Então, a literatura negro-brasileira é uma literatura feita por ativistas, por militantes, pretos e pretas, que têm as experiências no corpo, vividas no corpo, as experiências do racismo, das violências todas aí presentes, que a partir dessas realidades, né, mergulha nesses temas tão violentos, não poupam os temas, né, ligados à violência a partir desse corpo negro e tudo que sofre em termos de privações ou de ataques, enfrenta isso, coloca o dedo na ferida e não necessariamente traz soluções. No meu caso, que eu entendo que eu faço literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, e por que do encantamento? Porque numa sociedade racista, as crianças desde muito cedo, desde do berçário, já começam a diferenciarem, né, as cores das peles ali, e começam a ser excluídas por conta das cores das peles delas. E isso é fundamental. E eu não canso de contar uma história que eu acho que ela é emblemática e as pessoas precisam pensar sobre isso. Fui num berçário para encontrar uma criança que, bom, meus últimos 12 anos foi em Diadema, cruzando a gestão pública, né, na implementação da Lei 10.639, e cruzando o meu concurso público, que foi em cima da educação especial, que também sou dessa área da deficiência intelectual. E trabalhando no CAIS, Centro de Atenção à Inclusão Social, fui chamada para
avaliar um bebê numa creche que as professoras acreditavam que ele tinha alguma deficiência, porque ele mal se mexia, tinha olhar parado, não tinha tonicidade no corpo, e aí eu fui cumprir com o protocolo para observar aquele bebê durante a manhã. E, de repente, uma cena me chama muita atenção. 2 bebezões, um negro e um branco, sentados no chão, e a cena era a seguinte: o bebê preto, ele fazia assim com o dedinho, descobrindo o movimento, ele olhava para o dedo dele, olhava, fazia o caminho com o olhar do dedo e dava um toque na pele do bebê branco. O bebê branco fazia assim, tremia todo, fazendo uma careta e salivava muito, então ele ficava... Eu olhei aquilo, olhei rápido para as 3 professoras, berçário, 3 professoras, né? E elas olhando para o bebê, elas não viram a cena que eu vi. Bom, continuei a fazer os testes. Aí, só que meu olho de soslaio, eu não conseguia sair daquela cena. Vejo o bebezinho negro de novo, levanta o dedinho, olha o movimento e tim! Na pele do bebê branco. O bebê branco de novo. Eu olhei e uma professora viu. Ela olhou para mim e ela falou: Kilson, você viu o que eu vi? Falei, eu ia te perguntar o mesmo, é a segunda vez. Aí as outras professoras, o que vocês viram, tal? Repara nos 2 bebês no chão, a amiga falou. Estamos lá, fazendo exame, fazendo os testes. Terceira vez, o bebê negro vai no bebê branco. O bebê branco se arrepia todo, faz assim com a boca, com aquela cara de nojo, era nojo a expressão dele, e ele vai virando aquele bundão com fralda, se levanta do chão assim, se equilibrando ainda, bebezão. Ele olha para o bebê negro e fala assim: Peto! Nós 3 olhamos, nós 4, né? As 3 professoras e eu. Não teve dúvidas do que esse bebê falou. E ele repetiu, franziu a testa, olhou para o bebê negro e repetiu: Peto! As professoras se arrepiaram. Eu fico arrepiada de contar a história, porque aquilo foi surreal para mim. E isso para mim, né? Quase 40 anos no MNU, no movimento negro, eu quase tive um troço de ver aqueles bebês tão pequenos, né? Um descobrindo o movimento, prestando atenção, encantado com o movimento do braço, do dedo e de colocar a mãozinha na pele do outro. E o outro emitindo expressão de nojo. E, por final, ele diz peto 2 vezes. E as professoras disseram assim: eu nem sabia que ele sabia falar para além de papai, mamãe e pô, que é pô de professora. A gente nem sabia que o Sam. E ficou todo mundo estarrecido, e foi ótimo elas terem visto isso, porque era uma escola com dificuldades para trabalhar dentro da Lei 10.639, porque aquele grupo de professoras acreditavam que o racismo não existia por parte dos bebês, por parte de crianças, e que não precisava haver um trabalho desse. Eu concordo, o racismo não existe entre bebês, entre crianças. Existem reproduções das práticas racistas, e a gente precisa refinar essa forma de falar isso também, né, em relação aos bebês. Por isso que a gente tenta educar tão de cedo, desde cedo, em relação a tudo isso, né? Mas foi ótimo porque quando as 3 professoras viram, aí elas levaram para a direção, para a coordenação, e um trabalho começou a ser feito na escola a partir dessa ação. Então, por isso que eu acho importante contar essa história. Outra história que eu acho importante dizer é sobre um leitor que eu tenho, que é o filho de uma amiga, que é uma professora, a professora Luana Antunes, professora doutora Luana Antunes, especialista em literatura também, ela é lá da Unilab, Redenção, no Ceará, e ela tem um filho que se chama Benício, né? O menino está com 5 aninhos agora, e desde bebê ele é um leitor de Omobá, é o livro preferido dele, é o Omobá, Histórias de Princesas. Aliás, eu estou até para fazer uma pesquisa, adoraria fazer essa pesquisa, o quanto que os meninos
citam que adoram esse livro, O Mobá, que é uma história dessa realeza africana, né, que eu trago para esse livro, e os meninos adoram essa história. Qual o livro que você mais gosta daqui, o Sam? O Mobá, As Princesas, das Princesas, né? Então não sabe nem falar o Mobá, mas sabe que das princesas. Então é uma curiosidade. E eu fiz um artigo que ele foi dividido em 3 partes pelo blog da Letrinhas. E esse texto, ele se chama Arapuca Social, o Racismo e a Arapuca Social, que eu digo que as crianças, nós, né, nascemos e já caímos nessa arapuca toda. E a gente vai conseguir, talvez, escapar dela quando, né, numa adolescência, numa fase adulta, quando a gente começa a perceber todas as incoerências, as violências e como a gente reproduz tudo isso, né? Quem vai para o movimento, um grupo de base, um grupo político, social de base, né, de esquerda, talvez, que consiga ter uma outra visão. E eu vou ler um trecho que eu acho importante a gente pensar nisso, porque, primeiro, porque é um leitor de Omobá, e eu faço esse artigo em cima das falas desse menino, das percepções dele. Então, um dia ele foi para o mar com a mãe, né? Então, eles moram em frente ao mar, né? Nesses anos aí que ela está lá na Unilab. E aí ele disse assim para ela: Mamãe, você já viu a sereia que vem na espuma do mar? É o Benício. Aí eu digo o seguinte, só para trazer umas provocações aí. Refletir com o grande público sobre o racismo, seus impactos nas infâncias e explicar às crianças tudo o que está acontecendo na atualidade não é tarefa fácil para poucas palavras. Tentarei fazer isso com a ajuda do meu amiguinho Benício, de 5 anos, filho da minha amiga Luana. Benício é uma criança cujo pensar ainda não foi corrompido pela arapuca social que acredita estar montada para os corpos infantis desde que chegam a esse mundo. Fundamental destacar que tratarei desses assuntos dentro dos parâmetros legais disponibilizados pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pelo Estatuto da Igualdade Racial, pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que rege a educação brasileira, pelas leis 10.639/03 e 11.645/08, que alteraram a LDB em seus artigos 26, 26A e 79B, pela Lei CAO, pela Organização das Nações Unidas, Década Internacional de Afrodescendentes, que vai de 2015 ainda até 2024. O grande etnólogo reconhecido mundialmente, meu amigo e irmão Carlos Moore, que marchou com Martin Luther King, afirmou no prefácio que fez em um dos meus livros, O Mar que Banha a Ilha de Goré, que, abre aspas, nada é mais importante para uma criança que um conto que a insira no mundo dos humanos, dos animais e das coisas. Essa inserção faz-se por meio do apelo à sua imaginação. Fecha aspas. Por meio da imaginação e de um brincar livre, a criança é capaz de ampliar o seu repertório de vida, tendo a possibilidade de, filosoficamente, refletir sobre suas experiências, bem como das pessoas que a cercam. Nesse sentido, lanço a minha primeira grande pergunta: como você enxerga o ser criança? Entendo que a criança seja vista quase da mesma forma com a qual era enxergada no iluminismo pelos filósofos do século XVI ao XIX, como um ser incompleto, desorganizado, mal por natureza, uma folha em branco pronta para ser preenchida e imediatamente educada. Educada, mas dentro de quais princípios e valores? Esses impostos pelo homem branco, invasor desse país desde 1500, e que vigoram por aqui até a atualidade? Como eu posso afirmar isso em pleno século XXI? A arapuca social, o olhar do adulto sobre os corpos das crianças. Do prisma em que eu olho enquanto pesquisadora, antes do nascimento, a arapuca social já está montada para o bebê. O que é uma arapuca? Os dicionários definem como um substantivo feminino que indica uma armadilha para caçar pequenos pássaros e, por extensão, uma armação para surpreender, emboscar, cilada, armadilha. Aprendi a fazer arapuca quando criança, minha tia me ensinou.
Eu montava arapucas com uma grande bacia de alumínio colocada na diagonal, bem no meio do meu quintal, apoiada em um pedaço de galho de árvore com um barbante amarrado em uma das pontas. Jogava migalhas de pão nas proximidades até que um pássaro entrasse na armadilha, para que então eu puxasse com força a extremidade do barbante que estava na minha mão. Pronto, o pássaro estava preso e eu finalmente podia tê-lo só para mim, o que achava belo. Mas eu ainda não sabia que a beleza que eu via no pássaro era justamente o fato dele ter as asas e mantê-las projetadas para o espaço infinito de possibilidades. Com o bebê dentro da útera, não é diferente. Desconsidera-se que sozinho ele aprende a respirar na água, a nadar, a sorrir, a chorar, a cantar, a ouvir, a se consolar colocando o dedinho na boca, a reconhecer a voz da família, a se alimentar, a se movimentar e a reagir aos estímulos externos. Ao sair da Ibaiuá, essa grande útera, que é feminina e protetora, o bebê já é recebido nas sociedades ocidentais e ou colonizadas pelo homem branco por um tapa, que já o introduz num pensamento atitude violento como forma cultural de conceber a criança a fim de desobstruir seus canais respiratórios. Importante lembrar que isso é cultural e nem todas as culturas recebem o bebê de forma violenta. Após 9 meses, em ambiente privado e quente, ele sai e aprende uma nova sensação, a dor. Será que as marcas desse momento de violência se esvaem com o tempo? Então, essa é uma provocação que eu trago só para iniciar essa reflexão, que, no meu caso, vai envolvendo tudo, infâncias, literaturas, para pensar como que eu tenho raciocinado todos esses aspectos pedagógicos, inclusive, para pensar, para introduzir, que eu estou pensando numa pedagogia que eu tenho chamado de pedagogia ecoancestral. Eu chamava de pedagogia da ancestralidade e com essa epidemia, eu tive um insight e estou preparando um artigo, porque eu acho que é fundamental essa mudança desse nome, reforçando que somos seres ecológicos, somos natureza, assim como nossa ancestralidade sempre nos ensinou. Então, eu penso nessa pedagogia que é ecoancestral. Pedagogia ecoancestral, ela tem como fundamentos, né, como pensadoras, intelectuais, pensadoras, que trazem esses conhecimentos afro-referenciados, por exemplo, uma Mãe Estela de Oxóssi, uma Conceição Evaristo, uma Sueli Carneiro, uma Neuza Santos, Ana Célia Silva, Henrique Cunha Júnior, Mestre Didi, Renato Nogueira, Uan, Flor do Nascimento, Maria de Lourdes Siqueira, Sandra Petit, Baba Sidney, são referências para se pensar e tentar sistematizar essa episteme negra num campo teórico-metodológico que eu tenho chamado de pedagogia ecoancestral. Antes de tudo, é um posicionamento político contrário ao que se estabeleceu no país como uma lógica incontestável direcionada ao branco, considerado norma, enquanto não branco é considerado desvio. É uma pedagogia que se opõe ao colonialismo e à colonialidade, que continuam reafirmando a desumanidade de negros e indígenas. Se opõe à hegemonia epistemológica eurocentrada, propondo uma forma de ser, pesquisar, conhecer, pensar, juntar, articular, agir, que reconheça o continente africano como berço da humanidade. E que busca recriar laços e formas afeto-coletivas de acolher, ouvir, aprender, falar, trocar, compartilhar, protagonizada não só pelos mais velhos, mas também por crianças e jovens. Um cuidado é preciso. A pedagogia ecoancestral se reconhece feminina. O feminino como centro de absolutamente tudo. É o centro gerador.
Tais especificidades vividas por cada uma delas incidem diretamente no bem-estar e na qualidade de vida emocional, acadêmica, psíquica, espiritual, social de cada mulher. Afinal, elas vivem uma saga crepuscular em busca de si mesmas, a partir de uma contradição, se socializar e se aceitar em uma sociedade que as rejeita ao mesmo tempo. Pedagogia da ecoancestral, da ancestralidade, considera os conhecimentos ancestrais como elementos-chave para qualquer tipo de aprendizagem, que podem ser encontrados em plataformas diversas, como histórias de vida, memórias, provérbios, mitos, itãs, letras de músicas, literaturas, danças, gestualidades, poemas, performances, etc. E tem no corpo-templo um território sagrado, consciente de que precisa ser reestruturado como um corpo-templo resistência, porque resistir às barbáries também é sagrado. Então, o objetivo final da pedagogia ecoancestral é levar essa consciência máxima aos corpos daqueles que vão aprender a se reencantar pelos seus corpos negros, né, as crianças e jovens, a entender que resistir contra a barbárie, como, por exemplo, o racismo, é sagrado. E é preciso dar conta desse sagrado resistência, porque nós precisamos de todos e todas, não podemos perder uma só pessoa consciente nessa luta. A criança, para finalizar aqui essa provocação, eu traria sobre a infância, né? Eu digo o seguinte, sobre a infância é importante exemplificar. No candomblé, por exemplo, ela é cultuada durante a vida inteira de uma pessoa, pois mesmo ao envelhecer nesse espaço, é possível preservar dentro de si a energia das crianças, dos erês. Como? Ora, dando erê, isto é, incorporando a essência ancestral infantil. As crianças no candomblé vivenciam, portanto, a infância não somente nos corpos infantis, pois desde cedo compreendem que a infância pode estar presente também em corpos não infantis, de idosas e idosos, tendo assim a possibilidade de compreender que os corpos são perecíveis e fenecem, mas a infância não. Ela é um traço da personalidade que pode e deve ser cultivada a vida inteira, a fim de manter-se como chama ativa na continuidade do legado ancestral. Então, para mim, uma das bases, das essências da pedagogia ecoancestral é essa noção da infância, e que uma criança que faz parte de uma comunidade como a comunidade tradicional dos povos de terreiro, as comunidades, enfim, ela pode já ter essa percepção incrível, e ela não vai se tornar uma adulta doente porque tem problemas com a sua criança interior, né? Não resolvidos na sua infância, psicologicamente falando, né? Situações de privações que aquela criança passou. Eu quero esquecer do meu passado, eu não quero lembrar que eu sofri tais violências, que eu passei fome e tal. São falas que a gente costuma ouvir. Só que um adulto precisa entender que ele não consegue viver plenamente sem perdoar ou ressignificar as suas infâncias, suas dificuldades vividas nas infâncias, suas felicidades vividas nas infâncias, para saber hoje, por exemplo, por que perdeu essa felicidade, onde foi que você soltou a mão da sua criança, do seu erê, onde foi que você soltou, em que período da sua vida você largou a sua criança sozinha. Isso é fundamental para a integralidade do ser. Então, aqui eu fiz o emaranhado, eu joguei várias provocações em cima de uma episteme que eu tenho trabalhado efetivamente com ela desde os meus, sei lá, eu estou no magistério, vai dar 30 anos, né, com educação infantil, eu vou criando minhas histórias, minhas coisas, vou testando,
E na época da tese, eu cheguei a essas conclusões, mas eu não tinha o nome da pedagogia ecoancestral ou da ancestralidade. Esse nome surgiu depois e tenho trabalhado, portanto, agora na produção desses textos, desses artigos, para compartilhar um pouco essa forma de pensar, por exemplo, essa nossa útera, essa cabaça e esse ser feminino. Portanto, para finalizar, lembrando do evento que ocorreu no SESI, gente, até esqueci o nome do município, que foi através de um processo seletivo, né? Eu conversando com o diretor do SESI, foi um processo assim de meses de profissionais da educação envolvidos, da rede, com vários livros para escolher qual seria aquele livro paradidático que seria o eleito para que de todas as unidades lessem. Então, não foi um processo que veio de cima para baixo para o professor, foi um processo que os professores participaram dessa construção e o Omoobá foi o grande selecionado, depois de 6 meses de ação. Para, no momento seguinte, né, dele dos pais receberem o comunicado dizendo o nome do livro que os pais deveriam comprar, né, e alguns estranhando o nome africano, foram na internet, pesquisaram, lançaram a capa do livro num grupo de neopentecostais, e ali a coisa começou a tomar uma dimensão que eu não posso nem revelar, porque foi revelado para mim o X da questão, mas é algo tão violento, gente, que o SESI acabou ficando com o ônus, e isso eu posso dizer a vocês, e vocês não têm a noção geral do tamanho da violência e do perigo que todos e todas ali correram a partir disso. E foi um movimento que agitou muito aquele município do Rio de Janeiro, né? Porque o jornalista do jornal O Dia ligava para mim e dizia: há grupos de evangélicos aqui na frente do jornal, que você não está tendo noção do tamanho da coisa, estão protestando. Aí dava um tempo, ele ligava para mim, que o Sam chegou, grupos do movimento negro estão em oposição, é um território de guerra. E aí, assim, eu sei que o ano passado, no começo do ano somente, porque isso aconteceu em março de 2018, quando foi no começo do ano passado, eu fui para uma agenda lá no mesmo local, nesse município, e o assunto era esse. E aí foi onde eu fiquei sabendo os detalhes com professoras daquela unidade do SESI, né, e num evento aberto no município e tal, e eu fiquei sabendo o tamanho da coisa, o caldeirão de pólvoras que virou aquele município por conta dessa história, 2 grupos divididos e que, assim, se chocando, porque os movimentos foram mesmo negros, foram para cima e foi algo extremamente violento. E o interessante é que depois na verdade, estava dando uma semana, eu que soube no domingo, a coisa começou numa quarta-feira, mas eu estava no Fórum Social Mundial com 42 alunos responsáveis por eles da universidade, que nós somos lá em Salvador, na UFBA, e eu não dava conta de entender o que tantos jornalistas ligavam para mim e falavam o que estava acontecendo com o meu livro. Eu dizia, se o SESI adotou, que lindo, que ótimo, era a minha resposta. Quando eu cheguei no domingo, em casa, que eu abri o Facebook e pude ver a quantidade de e-mails, fui buscando o fio da meada, aí que eu entendi o que estava acontecendo. Liguei para o jornalista que estava ligando bastante para mim, ele me explicou com calma. Liguei para Renato Nogueira, que é do Rio de Janeiro, amigo, professor, falei para ele, Renato, me ajuda, você está aí no Rio, eu preciso entender. Isso eu ligando para ele 6 horas da manhã da segunda, e ele, Kio, estou me arrumando agora, espera que eu conheço o diretor, porque eu também fui diretor do SESI, e eu vou lá falar com ele agora. Quando dá 8h30, tá ele ligando para mim de lá, da sala do diretor,
para contar o que estava acontecendo, que nem o diretor sabia da confusão. Olha só. E aí começamos a nos organizar, conversar. Doutor Edio entrou já no meio da questão, que o Sam, querida, vou te representar, já fiz o documento, já mandou o documento, e eu tentando saber das coisas, e as coisas já correndo, porque o povo já estava acompanhando desde o início. O livro voltou para a unidade, né? Ele foi colocado novamente como o livro para ser lido, estudado, e disso eu não sei as consequências, não sei depois os fatos, o que aconteceu com isso, se de fato leram ou não. Mas o que eu sei e que já deixa arrepiada é entender que a violência desses nossos irmãos, que não se sabem nossos irmãos, né? Foi bem pior do que foi mostrado no jornal, ou que a gente soube, ou que a gente pode contar. Porque o babado com eles, a gente sabe, é muito mais embaixo, né, gente? Então, vocês podem imaginar. Então, acho que... a gente viu nas reportagens que circularam, né, e eu sempre trago essa história nos cursos de pedagogia, para falar da importância da gente ter uma fundamentação teórica, saber justificar as nossas escolhas pedagógicas, né, e chama muita atenção, porque no final das contas, o bilhete que foi enviado para as famílias, pela escola, foi dizendo assim, olha, se você já comprou o livro Omobá, nós vamos trabalhar com ele. Mas se você não comprou e quiser comprar outro, então nós vamos mandar uma outra opção, né? E acho que foi um pouco o encaminhamento que eles acabaram conseguindo dar de modo a tentar apaziguar os dois grupos, né? E para nós... que também é uma opressão, né? De não poder colocar o livro que foi escolhido com uma proposta pedagógica bem fundamentada, justificada em lei, etc. Perfeito. E isso é para isso, nós precisamos nos preparar para exatamente isso, né? Até onde os pais, a comunidade em geral, tem o direito de fazer intervenções, né, numa proposta curricular ou, sei lá, num PPP, algo nesse sentido. Eu me lembro, por exemplo, em Diadema, nós construímos uma proposta curricular quando eu entrei em 2004. Nós estávamos, eu entro com a rede construindo uma proposta curricular coletiva. Era a gestão do PT, e era uma proposta curricular do município construída coletivamente entre professores. Aí chegava o momento de, alguns sábados, se abria para a comunidade, quem são os grupos e tal, isso envolvendo interseccionalidade, né, as várias secretarias do município, e aí chamando seus representantes e tal, para esse processo de construção e de análise de uma proposta pedagógica focada na diversidade, focada em pensar uma cidade inclusiva para todos e todas, né? Como de fato houve um grande movimento maravilhoso, eu já na educação especial, cursos e mais cursos, turmas e mais turmas gratuitas para aprender a falar, se comunicar através de Libras. Então, foi algo assim, porque o sonho era que um deficiente auditivo chegasse na padaria e fosse atendido por um atendente se comunicando em Libras com ele. Então, e foi onde mais a gente teve êxitos em relação à aplicabilidade da lei 10.639, né, e etc. Só que a grande questão, nós pegamos um movimento que se chamou A Cor da Cultura, né? Um programa do Canal Futura, com vários órgãos envolvidos e tal. Então, como o material ele era maravilhoso, teve uma entrada na rede, por exemplo, que foi incrível. Mas os únicos, as únicas fitas que eram em VHS ainda, as únicas fitas de vídeo que os professores rejeitavam, que nós tínhamos dificuldades para trabalhar nas formações, eram aquelas que falavam sobre as religiões de matriz africana. Nem com a justificativa de que... mas esse material é para a formação dos profissionais da educação,
não para as crianças. Os professores precisam saber, não pode se furtar a saber, não, eu me recuso. Né? Esse não, eu me recuso. E aí você olha e precisa ver até onde um secretário da educação compra essa briga, até onde um prefeito compra essa briga. E eu estou para dizer que nenhum quis comprar essa briga, de fato, porque a frase que eu mais ouço, entra governo e sai governo, não importa se de direita já está explícito, mas de esquerda também, é a grande questão, dizer assim, evangélicos votam, e são muitos. Não vou mexer com essa questão, Kilsan. Então, nós estamos lascados, porque ainda que talvez a gente tenha uma maior facilidade de acessar a esquerda para tratar dessas questões politicamente falando, inclusive, de nos fazermos visíveis, se a gente for pensar, né, no político que caminha com essas questões focadas e que sempre caminhou nas questões raciais da nossa religiosidade, eu não consigo lembrar de um outro nome sem ser Vicentinho. Babá Sidney, o senhor se lembra de outro nome sem ser o Vicentinho? Vicentinho fala, Babá. Não tem. Vicentinho Vicentinho. Vicentinho. É Vicentinho. É verdade, é ele. Vamos fazer um dia, né? Um dia em homenagem, é possível. Ele vai conversar, ele vai discutir, e é ele que vai implementar, vai fazer um projeto. É ele que vai fazer uma... Como que chama, gente? Aquela linha política que libera uma grana para projetos, para prêmios. Edital, Oi? um edital? Não é edital, politicamente não se chama edital, uma letrinha, são duas letrinhas que eles falam que é isso, que sai uma verba e aí destina para aquele evento que nós queremos organizar. É tudo Vicentinho, sabe? Então, fica muito complicado. Por isso que, inclusive, é fundamental a gente discutir, para que a gente veja, talvez, uma pedagogia ecoancestral, que ela pode ter saído, né, dessa pesquisa, mas eu fui conhecer em 2011, o Sumac Calcei, por exemplo, que é o quê? O que é o Sumac Calcei? Está lá na Colômbia, no Equador, né? É uma política ancestral, saberes ancestrais adotados pelos governos que estão no poder, os governos federais desses países, como a norma. A educação ela é regida a partir dos saberes ancestrais indígenas. Então, eu falei assim, opa, não é sonho, não é viagem eu estar na minha pedagogia ecoancestral e imaginar que isso possa ser usada ou na integralidade ou parcialmente num governo nosso de algum estado brasileiro, quem sabe, né? E por isso a gente precisa conseguir ter representantes que entendam de fato o que significa e o peso e o valor dessas epistemologias negras que nós estamos aí, né, epistemologias de terreiro, epistemologias negros, que nós estamos aí colocando na praça, jogando, compartilhando, cedendo informações aí, que às vezes eu fico até me policiando nesse sentido, né, às vezes eu paro por conta dos usos da branquitude, eu sempre fico muito preocupada com isso, né? Então, os usos que a branquitude faz daquilo tudo que para a gente é tão caro, né? Os saberes ancestrais tão valiosos, e acaba sendo usado de uma forma que a gente não visa dinheiro, mas o branco vai aprender, vai dar conta disso, e ele vai visar dinheiro, e ele vai receber dinheiro. Porque o povo vai pagar o branco para falar sobre ancestralidade, para falar sobre epistemes negras, mas não vai pagar a gente. Não vai pagar Kilsan, não vai pagar a Babá Sidney para falar sobre isso que vem de dentro. Porque nós somos tidos como
rebeldes demais, radicais, né? Que eles falam, radicais, são radicais. Então, é melhor, pode até, já que a gente tem que ouvir, ok, mas vamos chamar quem para falar? Essa é uma questão. E essa é uma questão que a gente precisa também enfrentar e de uma forma muito, muito séria, né? Porque ela está aí. E eu posso falar isso, um outro exemplo que é o objetivo, que eu já falei com Lia e a gente já conversou e Lia concorda comigo e sabe muito bem que é verdade. Lia Schuckmann fala sobre branquitude. Quem foi que trouxe realmente a questão da branquitude no meio acadêmico? Cida Bento. Cida Bento. E aí, quem virou a representante do tema branquitude? Foi a Cida Bento? Não foi. É isso que eu estou falando. Lia não faz uso disso, não é nesse sentido em relação a Lia, não, né? Porque eu acredito que a branquitude, ela possa ser, estar num lugar de nossos aliados, alguns brancos, nossos aliados. Porque onde eu não consigo entrar, essa pessoa branca, ela poderá entrar, falar sobre aquilo que ela sabe que é o meu ponto de vista, porque é o dela também, mas ela é branca, ela entra, e eu não vou entrar naquele espaço. E eu tive também com a Lia uma experiência dessa, numa ONG aqui de São Paulo, para falar sobre branquitude, que eu fui convidada, para falar sobre o racismo e o papel do branco na sociedade, né? E eu expliquei, olha, eu vou falar sobre o racismo e o quanto é importante nós falarmos sobre branquitude, num tempo que não se falava em branquitude. E aí, eu falei, mas eu sei, você tem certeza que sou eu? Porque, olha, eu acho que você não vai atingir o seu objetivo por eu ser negra, por a dona dessa ONG ser uma branca, elitista, nós sabemos disso. Não, tem que ser você. Eu fui. Essa pessoa, ela marcou o terreno o tempo todo no meio da palestra para dizer, não concordo com você. Ai, se você está exagerando, não, crianças, imagina, não tem importância uma literatura negra? Para que uma literatura negra? Não, os índios, tá ótimo os índios, a gente está distribuindo livros para eles de contos de fadas, não tem o menor problema. Para que livro específico? Só para livros de indígenas para indígenas, livros de negros para quilombos. Por que isso? Faz diferença, não só, mas inclua, né? Então, eu era radical, não deu certo. O objetivo das técnicas não foi atingido, ou os objetivos não foram atingidos. Quando chega, aí eu disse, chama a Lia. Chama a Lia vai colocar esse povo no lugar. Chamou a Lia. A mesma que você falou a mesma coisa que Lia. Lia falou a mesma coisa que você. Ai, gente, não é verdade que a gente faz isso mesmo? Ai, nossa, Lia. Ai, então, é isso. É a questão da legitimidade, né? E isso a gente aprende em grupos de pesquisa e estudos, né? Você manda uma pessoa, uma pesquisadora branca, num grupo de mulheres negras para pesquisar mulheres negras, com certeza essas mulheres negras não vão contar todas as mazelas. E ao mesmo passo que aí depois passa um tempo, você manda uma outra pesquisadora do mesmo grupo, negra, ela volta com, e isso nós fizemos um teste lá na década de 90 na USP, no grupo de estudos que eu fazia parte de formação de professores, né, trabalhando exatamente isso. A qualidade da informação, das informações mudam, né? A questão da legitimidade de quem está falando e dependendo do grupo que está falando. Então, isso também é importante da gente saber. Mas eu fico muito preocupada com esses usos e abusos que fazem das nossas coisas, né? Um exemplo mais típico, Babá Sidney, é o samba. O samba não foi marginalizado, não foi perseguido? Capoeira também, enquanto estavam nos pés e no corpo dos negros. Quantos brancos se encantaram com o samba e com a capoeira? Cadê a perseguição? Então, a minha preocupação é isso.
Por isso que eu vou muito naquilo que Orixá me fala, até onde eu posso ir, o que eu posso falar, de que forma eu posso falar. Ninguém mais me viu, Babá Sidney me conheceu numa época, Babá, que eu estava dando muita oficina de dança dos orixás, fala a verdade, com o consentimento dos orixás. Diga, Babá. Sim, era um momento de muita oficina. Muita oficina, né? E foi uma abertura em São Paulo para isso, na verdade, porque não estava dando para os grupos para os ilês, eu estava dando para a população. Eu comecei no Iluobá, eu montei a corte do Iluobá de mim, em São Paulo, aquela corte dos orixás, eu montei começo de 2000. Então, eu comecei ali. Só que aí eu comecei a ver os usos. Os brancos, Babá, pegavam aquelas informações e estavam no SESC. Mal sabiam o que significava cada gesto, mas os corpos das mulheres brancas estavam no SESC sendo contratadas para dar dança dos orixás. Alunas minhas, que mal eu sabia o que elas sabiam, só que elas estavam recebendo cachê para isso. Essas alunas brancas tinham dinheiro lá do Ilu para ir para a África e ficar um mês em algum país de lá, tendo aulas de danças com africanos ou aprender a tocar djembe, e voltavam com seus djembes comprados bem baratinho de lá, voltavam para cá. E lá, na época, só estudava no naipe do djembe quem tivesse djembe. Só que o djembe era muito caro em São Paulo. Então, era um naipe que a gente via poucas mulheres pretas, porque não tinha dinheiro para comprar djembe. Mas as brancas de elite, elas estavam lá, tocando seus djembes, e muitas vezes comprados lá no continente, em algum país da África, e trazidos para cá, mais baratos, que elas compravam e tocavam. São esses usos que eu alerto, né? E que me dá medo, e que me dá preocupação, porque nós sempre temos os nossos saberes capturados pela branquitude, por essa estrutura que está aí. Então, basicamente, é confiar no que eles falam, em termos, né, de estar junto com a gente no processo acadêmico, né? E confiar, mas assim, eu não posso deixar de numa live como essa, tá falando desses medos e de quantas vezes eu já vi os meus conhecimentos, os conhecimentos da ancestralidade que, por mim, né, pode, que eu trouxe à tona sendo usado de uma forma que eu nunca usei. Por dinheiro, por exemplo, né? Então, isso é algo que me preocupa profundamente, ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu venho trazendo as questões aí, fruto de pesquisas e tal, mas é uma preocupação que eu preciso pontuar, porque é o que acontece. O tempo mostra isso para a gente recorrentemente, os usos que fazem dos conhecimentos afro-referenciados que nós trazemos à tona. Num determinado momento da história, ele não serve, mas em algum momento ele vai servir, mas ele vai servir para o olhar do branco que vai querer capturar, de alguma forma, aquele conhecimento e aquela informação. Acho que esse é um desafio bem importante que a gente tem nesse momento, né, que o Sam, pensar como é que a gente constrói e fortalece né, essa educação antirracista, essa pedagogia eco-ancestral que você traz, né, e que tão bem fundamenta essa proposta desse giro epistemológico que a gente vem falando, né, e como é que a gente pode, de fato, construir essa educação antirracista, valorizando esses saberes negros do terreiro, entendendo que tudo isso se dá num contexto que é um contexto de uma sociedade racista e opressora e de intolerância religiosa, né? Então, o quanto que a gente tem aí, de fato, grandes desafios e o quanto que estarmos juntos e podermos nos fortalecer e abrir esses espaços
conquistar mais espaços para que cada vez mais essa pedagogia ecoancestral possa ganhar aí ganhar o mundo, a gente espera, assim como essa literatura negro-brasileira de encantamento infantil. E daí queria passar a palavra para o professor Sidney Nogueira, para ele também nos falar um pouco sobre, né, os desafios que a gente tem encontrado na construção dessa educação antirracista, da divulgação desses saberes negros do terreiro, num contexto de tamanha intolerância religiosa, professor. Quais são as contribuições que você nos traz depois de ouvirmos as tão belas palavras da Kyo-san? Eu estou aqui embriagado, né? Embriagado no melhor sentido da palavra. Ficaria horas ouvindo nossa querida Kyo-san. E, bom, eu fiquei muito feliz pelo convite, não é? Quer dizer, eu acredito que uma verdadeira luta antirracista, eu acredito que é possível. Eu sou, não é? Quer dizer, eu sou Xangô, Xangô é o amálgama, não é? Quer dizer, Xangô é uma gamela cheia de pedras, que é uma metáfora ao reino, né? Xangô só existe na possibilidade de se amalgamar. Então, eu confesso que eu sou naturalmente mais conciliador. E as pessoas dizem isso, que eu sou muito bonzinho. Mas é mentira, é mentira. E os meus alunos sempre disseram que eu era o professor mais bonzinho. Mas o que acontece? Nós negros, nós somos muito empáticos. Não é? Quer dizer, empatia é um sentimento ancestral. Então, por natureza, nós sentimos a dor do outro. Não é? Quer dizer, nós somos muito sensíveis. Diferente, né, do Ocidente, nós fomos, sobretudo nós de terreiro, fomos educados para sentir, não é? Para sentir o outro, né? Para ser no outro, para pensar o outro. Então, eu acredito que a gente vai precisar, em alguma medida, se amalgamar. Né? E nós precisamos entender que quem precisa de letramento racial não somos nós. Quem precisa de letramento racial são os brancos. Eles que precisam de letramento racial. Por quê? O negro é uma invenção branca. O racismo é uma invenção branca. Portanto, quem precisa de letramento racial são os brancos. Às vezes as pessoas falam, mas você está falando muito com brancos. Mas, ora, eu preciso, né, de um lado, falar com os brancos, porque eu preciso, inclusive, negar o mito da democracia racial. Né? Quer dizer, eu preciso que eles entendam que são falantes, porque o racismo é um idioma, ele é um idioma, não é? E eu preciso que o branco entenda que ele fala o racismo com muita fluência. É um idioma fluente, mesmo que ele fale, eu não sou racista, mas ele está falando essa língua, ele está falando. Então, o branco ele é um fluente, né? Quer dizer, ele tem uma fluência muito grande no idioma racismo. Portanto, nós precisamos, de um lado, falar aos brancos, né, sobre o racismo. Nós precisamos letrá-los, né, letramento, né, a noção da linguística aplicada de letramento, porque alfabetizar não é suficiente. Então, ele precisa ser letrado em racismo. E, por outro lado, a gente precisa dizer, aí tem o meu outro ponto, a gente precisa dizer ao negro que ele pode ser negro. Né? Dizer que é natural ser negro, que é natural ser de terreiro, que é natural matar galinha, que é natural fazer o sangue escorrer pela faca, que é natural acordar, pegar uma folha no meio do mato, macerar e jogar sobre a cabeça, que é natural jogar farinha com azeite de dendê no meio da rua, que é natural praticar a nossa magia. Então, a minha pedagogia ecoancestral, ela vai nesse sentido. Então, no sentido, né, tomando já, porque eu sou rápido, porque eu sou super bom aluno. Adorei. Eu sou super bom aluno, super bom aluno. De verdade, eu nunca tive problemas na escola, nunca tive.
eu tive mais problemas no mestrado e doutorado, porque para mim foi muito doloroso lidar com um idioma que eu não gostava de falar, que é o idioma branco, porque eu queria falar o meu idioma de terreiro, eu queria falar o pretês. Mas entendeu? problema no mestrado e doutorado, quem não teve, né, professor? Vamos combinar. Quem não passou por Exatamente, não é porque essa academia ela foi, né, forjada a partir do projeto humanista europeu do século XIV ao XVI, e ela é a academia mais desumana, né? Quer dizer, ela é forjada a partir de um projeto humanista europeu, e ela é uma academia das mais desumanas, e aí, sobretudo, desumana, né, para aqueles que o projeto humanista elegeu como animalescos, né? Porque o projeto humanista europeu ele fez isso, que era mais humano, mais racional, menos racional, mais civilizado, menos civilizado e mais primitivo. Então, esse binarismo que está posto na academia, que é resultado da barbárie, né? do projeto humanista europeu. Eu me lembro, e eu vou falar isso, sabe, sem nenhum medo e sem ressentimento, porque eu sou uma pessoa que Bori dá conta dos nossos ressentimentos, é o sangue da galinha que escorre pela faca, ele dá conta dos nossos ressentimentos. Eu vou falar isso sem nenhum ressentimento, mas eu ouvia reiteradamente durante o doutorado que eu devia deixar o pai de santo fora da sala de aula, fora da academia, que deveria. Olha, então, quer dizer, quando alguém fala isso para mim, ele está dizendo para eu deixar a minha camada de pretitude e entrar mais branco na academia para ela poder me receber e me aceitar. Olha o tamanho da violência praticada por uma academia eurocêntrica. Quer dizer, está falando, gente, o candomblé é tudo para mim, não é? Quer dizer, o candomblé é um lugar da minha existência, né? Quer dizer, é impossível para mim descolar do candomblé. O candomblé é o lugar em que eu me tornei negro, que eu posso existir como gay, como preto, como pobre, como filho de Alorixá. Quer dizer, como é que alguém. E o branco, ele não precisa. O que ele precisa deixar para entrar na academia? Ele não precisa deixar nada. Eu acho que nenhum branco ouviu, deixa seu budismo, deixa o seu Jesus, deixa não sei o que fora. Eu não sei, sabe, é de uma violência, Isso foi lá o quê? Foi o meu doutorado, eu termino dia 5 de janeiro de 2009, foi de 2005 a 2009, quer dizer, as pessoas falando para mim, para eu deixar o Pai de Santo fora das minhas pesquisas. Mas a minha pesquisa era sobre terreiro, né? Quer dizer, nós aqui, querida Kilsan, a querida Ked Ellen, a gente não virou, quer dizer, a gente não fez um percurso branco, que tem muito esse percurso branco, que o branco, esse percurso de apropriação, né, que o Sam traz aqui muito bem, ele pega as nossas coisas, ele leva para a academia, ele produz, ele consegue seus títulos e depois ele vai para o terreiro, né? Quer dizer, então é da academia para o terreiro. Não, eu levei o terreiro para a academia e me orgulho disso. Eu levei o terreiro para a academia. Quer dizer, eu fiz a academia engolir o terreiro, não. E quem fez o doutorado foi o Pai de Santo. O Pai de Santo não está descolado do professor, do cientista, do pesquisador, não está descolado. Né? Quer dizer, a gente. Essa episteme negra, ela não é uma episteme segregacionista, quer dizer, o coração não se descola da cabeça, né? Quer dizer, os pés não se descolam do corpo, enfim, isso aqui é uma coisa só, é tudo uma coisa só. Hoje eu sou Babalorixá e a mim estão incorporadas todas as leituras que eu fiz, estão incorporados os saberes que eu estudei, os saberes de terreiro e os rituais de terreiro, quer dizer, tudo isso está aqui, não está separado, não é? E aí
nós precisamos, então, não é, quer dizer, de um lado, dizer aos negros que eles podem estudar as suas coisas e que eles não precisam, quer dizer, a pessoa não precisa deixar de ser EQUED para ingressar na universidade, deixar de ser IAU, deixar de ser mulher, deixar de ser uma útera, não é? Quer dizer, então, ela não precisa deixar nada para poder fazer ciência, né? Quer dizer, a gente também faz ciência, né? Quer dizer, porque era isso que estava posto nesse discurso binário e de negação das minhas camadas de pretitude, né? Porque são as minhas camadas de pretitude, quer dizer, são essas camadas que me constituem, não é? Quer dizer, você não pode pedir, tira a roupa e entra nu. Mesmo se eu tirar a roupa e entrar nu, eu continuo preto, porque justamente a roupa é branca e o meu corpo é preto. Então, eu penso, né, que nós eu recebo muitos convites para coorientação de negros e negras. Por que eu recebo convites para coorientação? Porque esses alunos estão sendo oficialmente orientados por brancos e os brancos, eles não são bilíngues como nós. Porque eu costumo dizer que nós, pretos, nós somos bilíngues. Por quê? Nós falamos a língua do branco e falamos a nossa língua, a língua nativa. A nossa língua nativa é a negra. E nós tivemos, foi um esforço, né? Quer dizer, hoje, com um pouquinho mais de compreensão da própria, de uma autohistória, e que o Sam sabe disso, e Ellen também, e você também, em alguma medida, porque você também é transgressora, subversiva, então, em alguma medida, você também, a interseccionalidade está lhe pegando. Então, a gente sabe o quanto é quebrar paradigma, né? O quanto é romper com o cânone, o quanto é falar de alguma coisa que ninguém quer falar e ainda diz que não, lá, lari, lará, isso não tem importância. Né? Que você fala e a pessoa sai lá, lari, lará, do que você está falando? Porque só pode falar do que lhe diz respeito. Não é? Quer dizer, que só pode falar daquilo que ela já sabe. Então, eu recebo muitos pedidos de coorientação. Às vezes eu nem apareço, eu não vou aparecer no trabalho e está tudo bem para mim, mas eu quero apoiar, sabe, negros e negras. Eu preciso, em alguma medida, com a minha magia, fazer com que eles não desistam. É importante que nós estejamos na academia, é importante que nós estejamos na academia, né? Quer dizer, muito embora a academia não tenha sido feita para nós, mas a gente precisa minimamente fazer uma academia para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, enfim, porque não é, quer dizer, então, tudo bem que não foi feita para nós, porque há também essa tensão, né? Quer dizer, essa tensão também se dá entre nós em alguma medida, mas tudo bem. A encruzilhada é o lugar de tensões, eu vou lá, eu dou uma gargalhada, e tá tudo bem, sabe, eu dou uma golada de gin, eu dou aquela cusparada, esquenta meu corpo e eu volto para casa. Então, tá tudo bem, eu não tenho problema com as tensões. Eu tenho problema com a história de pegar as tensões e colocar embaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Esse é que é o problema. Então, tá tudo bem, as tensões eu suporto, eu lido bem com as tensões, não é? E também, não é? Quer dizer, quando nós pensamos juntos essa disciplina, ela nasce um pouco dessa minha experiência de coorientação, que é uma experiência de coorientação. Por quê? Porque é isso que eu disse, o orientador, ele não fala, ele não é bilíngue, portanto, ele fala só a língua dele. Ele normalmente não fala a língua do aluno negro, negra. E ele também não quer falar, ele não quer falar essa língua. Ele não quer aprender. A gente teve de aprender a língua dele, mas ele não quer aprender a nossa língua. Então, ele quer sempre encaminhar o trabalho, o tema, para o negócio dele lá, que está tudo bem, eu entendo, né? Quer dizer, todo mundo é especialista em alguma coisa. Tá, mas então pelo menos dá apoio e deixa, né? Seja franco e fala, olha, eu não domino, mas eu permito, tudo bem, vamos juntos,
E, ora, quer dizer, a academia não é esse lugar de diálogo e de múltiplos saberes, e não deveria ser uma pluriuniversidade ao invés de uma universidade, quer dizer, essa é a questão, porque a universidade é universidade, né? Quer dizer, e ela parte de um único universo, por isso que é universidade, não é? Quer dizer, ela deveria ser uma pluriuniversidade ou uma pluriuniversidade. Então, eu estou muito feliz por essa magia, porque de verdade a gente está fazendo magia, né? Eu tenho assumido o lugar de praticante de magia. Eu estou super assumido como praticante de magia, porque eu tinha vergonha, sabe, de assumir esse lugar, porque foi tão satanizado que você não fica querendo fazer, sabe, palatável, se tornar palatável, e, né, a gente vai perdendo um pouquinho as camadas de pretitude. Então, vejam, quer dizer, um giro epistemológico. Giro, porque giro é o que acontece no terreiro, é o que acontece na dança. O giro só é possível a partir do corpo, né? Quer dizer, o giro só é possível a partir do corpo. É o corpo que gira, é o corpo que produz o giro, não é? E a gente precisa girar a epistemologia do norte. A gente precisa dar um giro epistemológico, né? Quer dizer, a gente precisa, porque nós somos muito o quê? Nós somos norteados, né? Quer dizer, norteados, porque nós também, de alguma medida, pensamos a partir de uma epistemologia do norte, hegemônica, padrão, clássica, e aí a gente agora precisa ser o quê? Sustentado. Sustentado. Nós precisamos das epistemologias do sul e sermos, porque essa epistemologia do norte não nos nutre, porque ela também não foi feita para nós, não é? E aí, né, quer dizer, eu penso que a gente foi muito, né, quer dizer, a gente tem sido, e aí, né, que o Sam trouxe vários nomes aí, várias referências importantíssimas, sabe? A gente está fazendo história. Pode parecer pequeno, mas não, é muito grande, é muito grande. É muito grande, né? Quer dizer, Homo Oba e toda essa literatura negro-brasileira, reencantada, não é? Quer dizer, a gente tá, e a gente não está fazendo um mal para a academia, a gente está fazendo um bem para a academia, a gente está, inclusive, oferecendo a nossa magia para a academia, de modo que ela se reencante, é isso, né? Porque essa academia está muito desencantada, né? Quer dizer, ela tem produzido, né? Vocês estão na academia mais de perto, ela tem produzido muita dor, muito sofrimento, muita frustração, muito desencantamento, não é? Quer dizer, e esse lugar não pode continuar sendo assim, não é? E aí a gente, né? Quer dizer, a gente traz, não é? Quer dizer, o Babalorixá, né? Quer dizer, o guardião dos saberes ancestrais de terreiro, que é o que eu sou, um guardião dos saberes ancestrais de terreiro, não é? Com formação, né? Atendendo, né? Quer dizer, o protocolo, né? Porque, enfim, o protocolo branco, e que só foi possível à custa de magia, preciso dizer, porque durante os meus 2 anos de mestrado, 4 anos e 4 meses de doutorado, eu tive muita vontade de desistir, muita vontade de desistir. Não é uma experiência fácil, não é uma experiência fácil se manter na academia sendo preto de terreiro e ainda falando, o olhar branco é sempre que você está fazendo uma pesquisa exótica, você está lidando com exotismo, você está lidando com alguma coisa que me parece que não deveria estar ali, que não tem função, né, função científica, então a gente vai dizer, né, quer dizer, por meio dessa disciplina na Unicamp, né, que, olha, nós podemos, e para mim de verdade, né, quer dizer, olha, eu estou escrevendo um livro agora nesse exato momento sobre Odu,
Não tem um autor preto que escreveu sobre Odum no Brasil. Não tem um preto. Eu serei o primeiro babalorixá preto que vai escrever um livro sobre o corpus literário de Ifá. Beniche é branco. Tá bom, ele escreveu, mas ele é branco. Reginaldo Prandi escreveu, mas é branco. Adilson de Oxalá, que era babalorixá, escreveu, mas é branco. Entendeu? Mulher não tem, olha o patriarcado, é tudo hierarquizado, né? Não tem uma mulher que escreveu sobre Odum, não tem mulher, nem branca, e mulher não tem nem branca, só para constar. E eu serei o primeiro negro, né? Quer dizer, porque eu tenho me debruçado sobre o corpus literário de Ifá, e tem uma literatura muito potente, tem aforismos, tem muita poesia, tem uma coisa muito linda que eu adoro, né, como linguista, e eu serei o primeiro negro que vai publicar um livro sobre esse assunto de terreiro. Então, é o que a querida Kyu-san trouxe, né? Quer dizer, eles pegam as nossas coisas, conseguem seus títulos, ganham dinheiro, não é? Então, é por isso que a gente fica um pouquinho dividido, né? Sobre dizer e não dizer, sobre mostrar e não mostrar. Então, aí acaba surgindo essa divisão. Mas eu penso que a gente está a despeito, né? Eu tenho conversado muito sobre isso, a despeito de tudo, né? Porque a gente está no olho do furacão, a gente está na beira do precipício, a gente está se empurrando mesmo, né? Quer dizer, e mesmo assim, a despeito de tudo isso, não é? A gente ainda está conseguindo tirar leite de pedra. Veja a magia preta como é que ela é. Ela é tão poderosa, né? Quer dizer, mesmo num terreno mais árido, a gente ainda consegue cultivar, entendeu? Um grão que vai poder minimamente nos alimentar e manter a nossa sobrevivência. Obrigada, professor Sidney. É sempre incrível te ouvir, né? E acho tão bonito esse encontro que a gente está fazendo, assim, ouvir a Kyu-san e te ouvir na sequência e pensar em como a gente tem, de fato, esse duplo desafio de, por um lado, fortalecer a população negra e, por outro lado, dialogar com a população branca no combate contra o racismo. Né? São dois desafios muito importantes. E acho que aí entra esse terceiro momento da nossa conversa, que eu vou chamar a professora Ellen Gonzaga Lima, para a gente pensar também. Ellen tem um trabalho muito bonito, eu a conheci participando do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, o 4º prêmio, em 2009, e Ellen tinha um trabalho muito bacana de justamente trazer a discussão racial para um contexto escolar privado só com crianças brancas, né? E acho que eu queria propor a Ellen a gente começar essa conversa trazendo essa história, Ellen, de pensar tanto nesse encantamento que o Sam falava, como na importância dessa luta, né, contra o racismo e da importância dessas novas epistemologias que a gente tem construído com o professor Sidney, na importância dessa literatura e de como é que a gente vai somando e entendendo quais são os espaços que a gente tem para dialogar com a população branca, com a população negra, como é que a gente pode estar nesse espaço. E aí eu queria trazer também para essa nossa conversa, né, essa coisa do encantamento e essa importância, né, da linguística, da literatura, da construção, né, dessas narrativas que a gente vem trazendo e de como muitas vezes, de fato, assim, aquilo que é do branco, foi o branco que falou, acaba circulando muito mais, né? Quando o Sidney fala da magia, na hora me vem à mente como nunca teve problema ouvir as histórias do Mago Merlin. Ah, o Mago Merlin não tem problema a magia. O Harry Potter não tem problema a magia, né? Mas depende de que magia que vem lá a nossa intolerância religiosa, que né, como o próprio Sidney coloca no início do livro,
que, na verdade, falar de intolerância religiosa é falar de racismo. Né? Quando que o Sam conta que alguns debates as prefeituras não topam, especialmente o debate da questão religiosa, eu tive recentemente conversando com uma pesquisadora de sociologia das religiões, que é a Marília Domingos, a gente fez um videozinho sobre o que é o Estado laico, né? E ela traz alguns relatos bem interessantes do contexto francês, de que a discussão do Estado laico, ela passa por uma formação de professores em que você precisa conhecer uma variedade de referências religiosas para poder acolher e respeitar todos os seus alunos no seu direito à sua própria expressão religiosa. Né? Então, como a gente não entende o que é o Estado laico e o nosso papel como educadores. E aí, pensando também nesse encantamento, né, eu queria trazer um relato pessoal de um filme infantil, né? Não sei se todos que estão nos assistindo conhecem, mas queria deixar aí a sugestão de toda a série do Kirikou e também de um outro filme que é do mesmo diretor, que é As Aventuras de Azur e Asmar. Né? Um filme também lindíssimo, que traz muitas tensões da relação racial, e eu, como mãe de uma criança branca, de olhos azuis, né, me lembro assim, de levá-lo para assistir As Aventuras de Azur e Asmar, com muito receio, falava assim, como é que ele vai receber esse filme, que trata justamente de uma inversão e do preconceito que uma criança, que um jovem branco de olhos azuis vai sofrer. Né? E que acho que é importante para fazer com que as pessoas brancas sintam o que é o preconceito. Né? E esse filme, que durante a infância dele inteira era indicado para todo mundo, por ele, como o melhor filme que tem, As Aventuras de Azur e Asmar. Né? E para todo mundo que eu apresento, as pessoas se sentem tocadas de perceber a questão racial a partir dessa linguagem né, do cinema, da literatura, mas do papel que isso tem. E Ellen tem também esse trabalho belíssimo a partir da literatura e do diálogo com a população branca. Então, queria te ouvir também, Ellen, para a gente começar essa conversa sobre a importância da construção de uma educação antirracista. Bom, olá, muito prazer estar aqui com vocês hoje, né? A bênção e a goa aos meus mais velhos. Muito obrigada, Gabriela, pela parceria de longa data aí que a gente tem, que você bem lembrou aí, 2008, 2009. E, na verdade, por isso que eu sempre digo nas minhas pesquisas, quando eu tenho oportunidade, de dizer que quem me ensinou a pensar, de fato, foram as crianças. Porque eu fiz magistério, né? Fui da penúltima turma do Cefam, acho que quem é da área da educação sabe do que eu estou falando, e de lá eu fui fazer pedagogia na Unesp. E logo que eu cheguei à universidade, imagina, eu sou filha de um relacionamento interétnico, e o meu pai eu fui conhecer aos 21, depois que eu me entendi negra, e que eu fui atrás dessa identidade, porque até então minha mãe, né, como mãe solteira, teve o meu padrasto, eu tive uma criação numa família branca. E aí, as crianças que me fizeram pensar, porque estagiando em uma instituição privada na cidade de Marília, que eu sou de lá, eu sou interiorana, sou caipira, e eu estagiando em uma instituição privada que só tinha realmente pessoas brancas, com exceção das faxineiras e da estagiária, que eu estava lá, né? Porque eles cederam, e era um estágio, inclusive, não remunerado na época, acho que por isso que eu estava lá, que se fosse remunerado, provavelmente até aquele momento eu não teria conseguido. E eu fui trabalhar com as crianças algumas histórias infantis. Quando elas fizeram uma roda, crianças de 5 anos, para sentar ali em volta e eu começar a contar, o banheiro ficava também na sala, eram turmas individuais, de no máximo 10 crianças, e tinha o banheiro na sala, para vocês terem ideia que era uma escola realmente elitizada. E aí, quando um voltou, ele falou assim, sai, empurrou um menino, o único menino negro da turma que tinha a minha tesa, assim, sai daqui, eu não quero você perto de mim, muito menos perto da professora, porque você é preto, e eu tenho nojo de pretos. Eu achando, com o meu
pequeno magistério, assim, imagina, a criança está falando o quê? A criança não tem noção do que ela está falando, a criança não sabe nem o que é nojo, eu vou devolver a pergunta, né? Falar assim, mas o que é nojo? Ele vira e falou, é vontade de vomitar, é o que a gente sente de negro. Aí eu olhava para o menino, olhava para mim, olhava para o menino discriminado, olhava para mim, aquilo, gente, mexia comigo, que eu me revirava, assim, que eu falava, não é possível. Aí eu virei e falei, mas escuta, ele é da minha cor, e por que você quer sentar perto de mim e não quer sentar perto dele? Não, professora não é negra. Aí uma outra criança pegou e falou assim, ela é negra assim, olha, ela pôs o braço perto do Mateus, o menino discriminado chamava Mateus, pôs o braço perto do Mateus e é igual. O menino ficou enfurecido, a criança branca que estava dizendo isso, e foi bater no colega que disse que a professora era negra. Eu fiquei, gente, tão atordoada, que eu conto isso para as minhas alunas para dizer, olha, gente, o bom da vida é que a gente pode rever as práticas, porque eu não sabia o que fazer na hora, virei para o menino e falei, escuta, esse negócio de racismo é crime, viu? Seus pais podem ser presos por você estar falando assim, para com isso. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha a menor ideia do que fazer com aquela criança. Eu era uma moleca de 18 anos que estava entrando na graduação e que tinha feito magistério, e ralava, minha mãe era empregada, a gente ralava muito para eu poder, né, entrar na universidade, passei na Unesp com muito custo, então era aquela loucura. Eu lembro que eu peguei e fui para a universidade, eu fazia o curso de manhã, mas eu fui à noite buscar as minhas amigas veteranas, e aí eu fui para uma colega negra e falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, aconteceu uma situação horrorosa de racismo e eu não sei como enfrentar. Na escola, eu preciso de alguma professora para me apoiar. Aí ela falou assim, procura a professora Valéria Barbosa. Aí eu falei, tá, que sala, onde ela tá? Não, falou, da sociologia. Vai lá, né, o Unesp tinha um prédio, vai em determinado lugar, você vai encontrar ela. Eu falei, menina, você tá louca? Tá praticamente todos os professores da Unesp lá agora, como é que eu vou saber quem é a Valéria? Ela olhou para mim, é a única negra, você não vai ter dúvida quem é a Valéria. Aquilo, gente, foi outro soco na minha cara, porque eu falei assim, como? Gente, de todos os meus professores, só tem uma professora negra nessa instituição que eu ainda não conheço, porque eu estava no primeiro ano. Aí eu cheguei, assim, para a Valéria e falei assim, professora, eu não estou entendendo o que aconteceu, porque eu tenho exatamente os mesmos traços, o mesmo fenótipo, e a criança afirmava que o colega é negro e afirmava que eu não sou negra. Agora, essa altura, eu já nem sei o que eu sou, falei, ainda bem que tinha a Valéria lá, né? O que eu faço? Aí ela olhou, falou, minha linda, vem cá, ó. Pegou os textos do Kabengele Munanga, do Abdias do Nascimento, ela foi orientando do KB, né, a Valéria, amiga querida até hoje, e falou, vem cá, para você entender como o racismo se estrutura, qual é a condição, né, de pretos e pardos, você vai precisar de muito estudo para entender isso, né, mas por enquanto a sua abordagem foi equivocada, você podia dizer para os meninos que aprendeu o pai e a mãe dele, né. Falei, é verdade, mas vamos construir. Então, a partir disso, eu comecei a redimensionar e construir outras proposições na instituição. Aí, já na sequência, em outra condição, daí já como professora, eu aos poucos fui destacando, surge o projeto do Menino Marrom, que era um livro do Ziraldo que tem muita postura racista, é um livro extremamente racista, que o final dele chega o menino marrom e o menino cor-de-rosa, onde o menino marrom assume todos os estereótipos, né, do negro desempregado, bêbado, namorador, que dirige caminhão e etc, e o menino rosa, tudo o oposto disso, né, casado, bem-sucedido, rico, pai de família, e eu, com as crianças, fui revertendo, fiz um projeto e fui revertendo todas essas questões a ponto das crianças ficarem tão críticas e começar a criticar a escola que não tinham amiguinhos negros, né? E que a única professora negra também era eu, e foi assim o meu encontro também no CERT, essa possibilidade. Então, eu posso dizer, pela minha experiência, que eu fui uma pessoa muito feliz em ter professores negros na universidade. E elas, professoras, aliás, e elas fizeram uma diferença enorme na minha vida. Então, Oxum, Exu continuaram me abençoando. No mestrado, eu fui ser orientada pela professora Petronília.
E aí, isso também me trouxe uma outra concepção. Chego a São Carlos, compreendo as coisas de uma outra forma, fui buscar entender qual é a percepção das professoras de educação infantil em relação às crianças negras, e isso foi me trazendo outra dimensão. Ter esse acalento e ter esse acompanhamento dessas mulheres que foram fundamentais na pesquisa, não só porque elas acreditaram e me viram como pesquisadora, mas sobretudo porque elas acreditavam nas crianças também. Então, elas sabiam que eu tinha que ouvir a voz dessas crianças e que eu tinha que dimensionar por aí. Isso foi fazendo muita diferença na minha vida e na carreira como pesquisadora. E sou sempre muito grata a elas. No doutorado aí já veio um sofrimento bem maior, Baba Sidney, veio aquela coisa muito mais difícil, porque eu não estava, né, então sendo acompanhada por nenhuma delas, e a Petro tinha acabado também de se aposentar. Mas deu tudo certo, porque eu estava acompanhada pelo pai Toninho e pelas crianças do terreiro, como, né, você e a Kilsan bem colocaram, a gente acaba se formando em comunidade, né, trazendo a nossa comunidade para dentro da universidade. Então, é lindo ver a fala de vocês, estou muito feliz de poder falar logo depois, porque vocês, de fato, excorporam, né? A Kilsan, ela excorpora assertividade, né? O pai Sidney excorpora a governabilidade, e eu acho que essa contribuição que a universidade tem quando nós vamos pensar uma disciplina, acho que o inovador, quando o pai Sidney me convida e a gente começa a pensar essa disciplina, é o fato de termos pelo 70% de autoras e autores negros e negras para falar conosco, para pensar conosco, para realmente fazer esse giro epistemológico. E aí, isso é uma propositura com uma afro-referenciada de que a Kilsan está falando, está apontando e está trazendo. Então, foi muito... Eu defendi em 2016, então eu tive vocês como minha base, e isso é fundamental, porque você começa a organizar o seu raciocínio olhando junto com os outros, e acho que isso também nos faz muito diferentes, né? Se a universidade é o lugar do como o pai Sidney colocou, o nosso lugar nunca é de Então, a gente já começa a se juntar e a se pensar e a se reorganizar. E foi um pouco assim também essa trajetória, e aí, se há uma pedagogia ecoancestral, feminina, como a Kilsan tem elaborado e tem feito, com as crianças eu descobri uma metodologia com as crianças do terreiro, que a gente chamou de lógica exúlica. E aí, essa metodologia, ela foi referenciada tanto nos princípios das diretrizes curriculares para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, que alteraram a LDB pela Lei 10.639, os 3 princípios orientadores dela, que é o fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e à discriminação, e a consciência política e histórica da diversidade, são esses os princípios, junto com os princípios das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, eu fui buscar, a partir do material coletado ali com as crianças, que, aliás, elas me ajudaram, inclusive, captar, né, na coleta de dados, os princípios que seriam aquilo que fundamentava a educação naquele terreiro onde eu estava fazendo a pesquisa, que hoje eu sou EQED, no Ile Axel Moché e Balatã, e que está aqui em São Paulo há quase 50 anos. Em 2023 ele vai fazer 50 anos aqui. Então, os princípios éticos, eles são orientados pelo princípio da lógica exúlica da ancestralidade, que vai romper exatamente com essa noção de tempo e espaço. Aquilo, não necessariamente o adulto é o mais velho, até porque Exu matou um pássaro ontem com a pedra que hoje atirou. E isso vai levar a que a gente tenha, dentro
própria consciência política histórica da diversidade, uma postura de acolhimento. Da mesma forma, os princípios políticos, eles vão excorporar o que na lógica exúlica? A corporalidade, que reconhece a infância como um Estado, e aí vai exigir de nós uma postura de cumplicidade, que é exatamente o que aqui o Sam estava lembrando um pouco ali na situação dos herês. E os princípios estéticos, que me encanta pensar na contribuição intelectual que traz o Baba Sidney para ele, que é o princípio da oralidade. Por que estética, Ellen, e oralidade? Porque, para nós, a palavra tem uma materialidade, não é? É a palavra que nos conduz a uma postura de transformação. Porque foi essas mulheres que lá nos anos de 1830, e aqui eu vou falar mais especificamente da Tinês, em 1875, que vai fundar a raiz do axé, que no caso eu fiz a pesquisa, essas mulheres tiveram uma postura que subverteu a colonialidade do poder. Porque se o professor Ed Nobles ensina que a escravidão tira os negros da África e a colonização tenta tirar a África de nós negros, o que fazem essas mulheres do candomblé quando pensam e trazem a proposição de toda essa liturgia que nós temos? Elas recolocam a África em nós, né? E aí eu não estou falando desse território dividido pelos colonizadores, eu estou falando dessa África que traz ancestralidade, corporalidade e oralidade. Eu estou falando dessa África mítica que é, sim, material para a gente. E é materializada pelo hálito, e é materializada pelo axé, e é materializada pelas folhas, e é materializada pelo egé, pelo sangue. Isso é importante de ser colocado, porque antes mesmo de nós teorizarmos sobre isso, essas mulheres que nos sustentam, que nos enraizam, deram um exemplo do que é colocar a África de volta em nós. E acho que poder estar na universidade falando desde dentro faz uma diferença muito grande para essa condição. E para poder pensar de fato a infância, poder pensar de fato a criança, porque o que eu me deparo? O que é a infância, então, como o pai Sidney e aqui o Sam trouxeram, se não Estado? Né? Eu vou definir, infância para nós é um Estado, é um enunciado, né? Então, eu peço licença para ler um pouco esse trecho para ir colocando para a nossa discussão, que ainda acerca desse enunciado de infância fica explícita uma formulação suleada, tentando fazer esse giro. Então, eu tomei a liberdade de fazer uma relação predicativa do tipo X é Y. Brincar é o caminho que o corpo usa para conversar. E eu aprendi com o pai Toninho que as coisas mais importantes da vida a gente aprende brincando, e do candomblé também. Cujo discurso é manifestado num texto, vai apontar para uma estrutura profunda de ordem semântica. Brincar remete à criança, que na verdade é o nosso caminho, que remete a Exu Lonan, o corpo, que remete a Exu Bará, conversa, que remete ao dialogismo e à relação transitiva no sentido de levar um ao outro, que por sua vez remete a Exu Elebó e a Exu Ejungá Barajó. Se X é igual a Y, nessa proposição, então, é certo concluir que Herê está para Exu, ou a manifestação de Exu sobre a cobertura figurativa da infância. E aí, dessa forma, apresenta-se essa lógica exúlica. E aí, pensar essa lógica como uma metodologia é essencial, porque isso é válido também para a educação infantil. Porque quando eu estou falando isso, eu estou lembrando as professoras que atuam nesse espaço que a gente tem que se abaixar para falar com as crianças, que a gente tem que tocar as crianças. Aquilo que a Sari Corte Real não fez ao tirar o Miguel do elevador, que ela não o tocou. Isso é importante. Essa epistemologia dos terreiros, elas são epistemologias de vida, porque, afinal de contas, a gente louva os nossos ancestrais para valorizar a vida. E isso é importante ser colocado, isso é importante ser reconhecido dentro de uma universidade que é fria
e como o pai Sidney colocou, está doente. Olha o índice da quantidade de alunos que nós temos doente. Ou nós não vamos falar sobre isso também? As tentativas de suicídio que estão acontecendo em todas as instituições universitárias. Nós não vamos falar sobre isso também? Por quê? Eles não se veem reconhecidos, elas não se veem reconhecidas. Não é simples, né? É complexo, é doloroso, como a própria professora Gabriela lembrou. Para quem que é fácil? Mas a educação não deveria ser gostosa, não deveria ser fácil, não deveria ser atraente? Pelo menos a busca aqui de nós da educação, né? Das professoras, das pedagogas aqui, sonhadoras em torno dessa construção. E aí, o mais lindo que eu vejo da gente nesse diálogo, nessa conversa de hoje, é que todos nós buscamos mais complementariedade, menos conflito nas nossas teorias, porque nós temos um objetivo comum, né? Que é esse objetivo da luta pela equidade, de uma luta antirracista, e aí é muito bom poder contar com a assertividade da Kilsan e a governabilidade do Sidney, como professores, mas também como sacerdotes. Isso é fundamental. Olhar e saber que a gente tem essas referências. Então, construir a referência como nós fomos construindo, né, pai Sidney, pensando nos nossos companheiros e companheiras de pesquisa, é muito palpável ver que essas pessoas estão aqui. Por exemplo, a Petrô foi a primeira doutora negra em educação. É muito bom olhar para isso e vê-la, mas também é muito complexo, porque a gente vai lembrar que essas coisas nos atravessam. Vocês vão trabalhar com essas epistemologias, a própria Kilsan, dentro da área da educação, para defendendo com essa episteme agora, nos anos 2000, pai Sidney, eu venho em 2016, a liberdade de crença e intolerância religiosa, a tese do Edio, do Dr. Edio, que a gente estava falando, e outras pessoas que vão ser pioneiras e pioneiros nessas pesquisas e nesses estudos estão muito presentes, são pessoas ainda jovens, mas isso, na verdade, denuncia a exclusão que a universidade sempre teve para conosco. E é importante de marcar, por isso nós tivemos esse cuidado ao pensar as nossas pedagogias aí, dentro das nossas metodologias, ao pensar as nossas referências. E essa excorporação de empatia naturaliza essas outras formas de pensar, e que bom, porque é uma excorporação de vida que a gente tenta trazer para essa universidade que se encontra doente, como se encontra doente a nossa sociedade. Eu vou encerrando por aqui, acho que a gente vai deixar nos comentários as possibilidades de inscrição, né, Gabi, para a disciplina. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, sem sombra de dúvidas, um privilégio, né, e que nós possamos sempre produzir juntas. Axé, axé. Eu que agradeço o tempo, a energia, a dedicação de todos vocês. E acho importante para a gente finalizar, né, pensar como que o senhor fala dessa pedagogia ecoancestral, que precisa chegar na universidade, né, que precisa ser conteúdo dos cursos de formação. O professor Sidney conta, né, de como que essa universidade não acolhe os estudantes negros e esse preconceito que vai tentar romper algo que não dá para romper, né? Essa não aceitação da negritude na produção do saber, como se houvesse uma suposta ciência neutra, que já foi tão debatido, né, e que a gente sabe que não existe, e o quanto a universidade só tem a ganhar quando ela recebe os seus estudantes, os seus pesquisadores, por inteiro. Né? Então, o quanto que isso é importante. Né? E quando ela traz, enfim, a metodologia de trabalho com as crianças, essa escuta. Então, eu penso que quando a Ellen diz para a gente, né, eu gosto muito dessa fala, ela já fez essa observação também no nosso vídeo com a Nilmara, né, Ellen, sobre a questão da educação das relações étnico-raciais na intersecção com a discussão da religião,
de pensar como os negros foram tirados da África e agora a gente precisa recolocar a África nos negros, mas acho que é tão bonito quanto isso que você diz, é como a gente vai fazer agora esse movimento juntos de colocar a África na universidade brasileira, né? Eu acho que esse é um movimento lindo que vai ser feito, e fica o nosso convite, então, para todos os estudantes de pós-graduação, matriculados em instituições oficiais, de mestrado e doutorado, que tiverem interesse em fazer a nossa disciplina virtualmente, para buscar aqui na descrição do vídeo e preencher o formulário de inscrição. A gente vai ter bastante vagas, aí são 100 vagas para estudantes de fora da Unicamp, e a gente espera com isso estar contribuindo aí para a construção, de fato, de uma educação antirracista e para a formação dos estudantes negros que possam ser acolhidos por inteiro, com todos os seus saberes negros, que a gente possa construir mais saberes juntos. Então, acho que por hoje é isso. Agradeço de novo aqui o Sam, a Ellen e Sidney. E para quem gostou do vídeo, deixa o like, aquelas coisas que a gente sempre fala no final dos vídeos, curte aqui o canal né, do grupo da professora Ellen, aí uma parceira importante da gente. E é um prazer poder estar contribuindo aqui com o canal, Ellen. Muito obrigada a todas e todos e até a próxima. Laroia.